Rádio Evangélica Maranata. Uma voz que anuncia a volta de Cristo. Encontros com Jesus. Vidas transformadas por uma palavra, um gesto, um olhar. Encontros com Jesus. Episódio 6. Os primeiros discípulos. Este episódio encontra-se no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 35 a 51. Pouco tempo depois de ser batizado no Rio Jordão, Jesus começou a reunir discípulos ao seu redor. João Batista foi fundamental nesse processo. Depois de ter conhecido a exata identidade de Jesus, nunca mais deixou de falar acerca de quão maravilhoso ele era. Um dia, quando viu Jesus vindo em sua direção, apontou para ele e disse: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Ele quis dizer que Jesus daria a sua vida como sacrifício. Através da sua morte, como o Cordeiro de Deus, ele ofereceria salvação a todas as pessoas com base na fé. No dia seguinte, João apontou para Jesus outra vez. Logo, 2 dos seus discípulos começaram a seguir Jesus. Um deles era André. O outro, provavelmente, era João, o que escreveu este Evangelho. Na cultura oriental, um rabi sentiria que tinha sido desrespeitado se algum dos seus discípulos o deixasse para seguir outro. Mas nada podia dar a João Batista maior prazer, pois foi para isso que ele veio ao mundo, para preparar o caminho para Jesus. Quando Jesus viu que aqueles 2 discípulos o seguiam, perguntou-lhes o que queriam. E eles responderam: "Onde moras?" Eles queriam conhecer Jesus melhor. Por isso, o mestre convidou-os a passar o resto do dia com ele. André ficou tão impressionado que a primeira coisa que fez foi encontrar Pedro, seu irmão, e dizer: "Achamos o Messias." E levou-o a Jesus. No dia seguinte, Jesus deixou a Judeia e foi para a Galileia. Ali ele achou Filipe, o que significa que o tinha procurado. Jesus veio procurar aqueles que estavam perdidos. Lucas 19, versículo 10. Quando viu Jesus, Filipe ficou imediatamente convencido de que ele era realmente o Messias, o cumprimento de tudo o que os profetas tinham falado. Jesus chamou-o logo e ele seguiu-o. A partir do momento em que Filipe conheceu o Senhor Jesus, o seu grande desejo foi que outros também o conhecessem. Por isso começou logo a testemunhar. Disse ao seu amigo Natanael: "Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré." André, Pedro, João e Filipe eram todos galileus. Natanael também era, mas quando soube que Jesus era de Nazaré da Galileia, ele teve as suas dúvidas. E perguntou a Filipe: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" Ele conhecia aquela cidade insignificante. Filipe não discutiu, mas disse: "Vem e vê." Filipe sabia que o que Natanael precisava era conhecer Jesus. Somente através do encontro pessoal com Jesus é que podemos saber quem ele realmente é. A curiosidade levou Natanael a Jesus. Ao vê-lo aproximar-se, Jesus disse: "Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há engano." Jesus estava a dizer que Natanael não era enganador como o seu antepassado, Jacó ou Israel.
De onde me conheces tu? Perguntou Natanael. O Senhor Jesus conhece cada um de nós muito bem. Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Os rabis costumavam dizer que o lugar para ler e estudar as Escrituras era debaixo de uma figueira, por ser um símbolo de Israel. Jesus estava, portanto, a dizer que sabia que Natanael era estudante da palavra de Deus. Natanael ficou logo convencido de quem Jesus era. Chamou-lhe Rabi, que significa mestre, e acrescentou: Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Naquele encontro ele entendeu que Jesus era mais do que um mestre. Ele era o Rei de Israel, o Messias prometido. E não só, reconheceu também como Filho de Deus. Depois disso Jesus disse-lhe: Porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Esta foi uma referência ao sonho de Jacó, de uma escada até ao céu, com anjos subindo e descendo. Ao dizer que Natanael veria anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, Jesus estava a dizer que ele próprio é a escada que liga a terra e o céu. Ele é quem faz do céu, da eternidade, uma realidade na vida dos homens. Os anjos são servos que levam os nossos pedidos ao trono de Deus e depois voltam, trazendo-nos ajuda. Por meio deles, o Senhor opera grandes coisas nas nossas vidas. Natanael conheceu o Senhor Jesus, que lhe disse que essa experiência era apenas o começo, pois ao segui-lo, veria coisas ainda maiores. Quando temos o nosso primeiro encontro com Jesus, Ele abençoa-nos. Mas isso é apenas o começo de uma nova vida, de aventura com Jesus, na qual Ele opera grandes coisas a nosso favor. Conheces este maravilhoso Jesus? Podes conhecê-lo, se o buscares com todo o teu coração. Acabou de escutar Encontros com Jesus. uma produção da Rádio Evangélica Maranata.